Isabel Meg está com a gente para trazer mais avanços em relação a essa questão. O Bel, o assunto envolvendo Alexandre de Moraes e a esposa diz respeito ao Master, numa operação da Polícia Federal, que inclusive fechou, não fechou as portas, mas não permitiu negociações do Master com o BRB. Aí depois aparecem as defesas do Master, os fundos de investimento. É uma salada de fruta mesmo, que é difícil de compreender qual que é o limite desta CPI do crime, mas o fato é que eles requereram a convocação da esposa de Alexandre de Moraes. Vamos trazer alguns contextos e hipóteses aqui que vêm a partir dessa informação que o Caio Junqueira compartilha com a gente no blog dele na CNN. Elisa, o primeiro ponto, os senadores da CPI do crime organizado ainda vão precisar construir um consenso a respeito desse requerimento. Então, o que acontece? O parlamentar apresenta um requerimento, nesse caso é o próprio senador Alessandro Vieira, o relator dessa CPI do crime organizado, e os outros vão ter que votar para ver se aprovam ou não esse requerimento. Como se trata de algo muito delicado, porque a gente está falando da esposa do ministro Alexandre de Moraes, é preciso que esses senadores construam esse ambiente. E muitos senadores vão avaliar que é arriscado demais entrar nessa espécie de jogo bruto. Foi essa a expressão que utilizaram aqui para mim, quando eu já fui aqui rapidamente conversar sobre como que eles estão vendo a apresentação desse requerimento. Então, ainda não é a convocação propriamente dita. É um pedido de convocação que entra na mira da CPI do crime organizado, pode atingir a esposa do ministro Alexandre de Moraes, a depender daquilo que houver acordo, consenso dentro da CPI do crime organizado. Eles ainda estão trabalhando nesse campo. Onde é que eu vou entrar em mais hipóteses? Da gente pensar que, eventualmente, se a CPI aprova esse requerimento, o que tem acontecido em comissões investigativas do Congresso Nacional? Os alvos desses requerimentos de convocação, porque a convocação você é obrigado a ir falar, eles costumam bater na porta do judiciário. E o entendimento da CPI é que, mesmo nesse caso, o judiciário seria o próprio Supremo Tribunal Federal, não são instâncias inferiores. E aí, esse caso recaindo para uma análise do Supremo Tribunal Federal, você tem um sorteio entre os ministros que podem tomar uma decisão a respeito da convocação da esposa de um colega deles. Olha só como a situação vai se enredando e cria uma situação extremamente complexa. Outro ponto é a gente pensar que, na dificuldade de contexto de você estabelecer uma CPI própria do Master, seja na Câmara, seja no Senado, ou seja uma CPMI que una deputados e senadores, os parlamentares estão adotando outras frentes de investigação. A CPI do crime organizado é uma delas. A CPMI do INSS é outra. E uma terceira opção é o grupo de trabalho na Comissão de Assuntos Econômicos, a CAI do Senado, que é presidida pelo senador Renan Calheiros, que já instalou esse grupo de trabalho e já está atrás de quebras de sigilo, de informações junto ao Banco Central, junto à Polícia Federal, junto ao próprio Supremo Tribunal Federal. Eles querem uma agenda, por exemplo, com o presidente do Supremo, o ministro Luiz Edson Fachin. Então, são diferentes braços do Legislativo que vão abraçando o caso Master, com mais ou menos delicadeza. Quando a gente fala da possibilidade, ainda é uma possibilidade, de convocação da esposa de um ministro da Suprema Corte, é um fato político já muito contundente e que vai exigir um cálculo muito frio. Daí eu volto na expressão que alguns senadores me passam aqui. Tem receio entre eles. É um jogo bruto e vai ter que ser feito um cálculo muito frio sobre a necessidade de aprovação ou não de um requerimento desse tipo. E o pano de fundo é isso que o Caio está trazendo na matéria dele, na apuração dele junto ao senador Alessandro Vieira. É esse contrato do escritório de Viviane Barça, esposa do ministro Alexandre de Moraes, com o Master, um contrato com um valor muito alto, um valor que é muito questionado no mundo jurídico, um contrato milionário que não é comum
no mundo jurídico. Então, daí todas as suspeitas e que foram dando origem a vários outros pontos até a gente chegar na informação que a gente abriu aqui o Live CNN, que é justamente essa discussão interna que acontece no Supremo Tribunal Federal neste momento sobre um código de conduta para disciplinar essas questões e a reação que vai aparecendo em público ou não de alguns ministros. Ontem foi em público, dos posicionamentos do ministro Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Então, agora o Congresso está começando, é a primeira semana de trabalhos e está querendo avançar nesses assuntos, porque os parlamentares também já estão sentindo que dificilmente vai sair do papel algum tipo de investigação especificamente sobre Master. Então, outras frentes vão trabalhando nisso até que se tome uma decisão. E muito, Elisa, do que os parlamentares falam, é de uma dificuldade de tempo também. Esse semestre ele é muito acelerado, tem muita coisa para ser analisada em pouco tempo. E um risco ali de atingir o mundo político, muito cálculo sendo feito nesse momento, mas um cenário de pouco favoritismo para a instalação de uma CPI ou CPMI própria do Master. Então, isso só dá mais gás para essas outras frentes irem se embrenhando também em análises a respeito disso e tentar puxar fios de investigação própria sobre o caso Master. Cada qual naquilo que diz respeito ao seu cercadinho, né? A CPI do crime organizado olhando sob essa ótica, a CPMI olhando sobre a ótica dos empréstimos consignados e a CAI do Senado olhando sob a ótica financeira, sobretudo.